Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: Deus te fará esquecer toda a dor vivida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e comentários, compartilhar nossos vídeos e também o nosso canal, para que cresça a massa, né? E essa mensagem possa chegar a maior número de pessoas. Eu quero, nesta tarde, falar a nós sobre Deus fará te esquecer toda dor vivida. Texto base desta mensagem está em Isaías, capítulo 65, versículo 16, a parte B, que nos fala o seguinte: porque já estão esquecidas as angústias passadas. Versículo 17, a parte B, nos fala o seguinte: e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Os versículos lidos fazem parte do contexto amplo em que Deus faz promessas ao seu povo em meio ao cativeiro. Contexto esse que se encerra aqui no capítulo 65. Referido ao contexto, capítulo e versículo tema fora escrito ao povo da promessa, o povo de Israel escravizado na terra do cativeiro. Apenas para contextualizar, convém lembrar que Israel foi levado ao cativeiro por sua desobediência e insubordinação aos mandamentos divinos. Deus, como Pai amoroso que é, permitiu o cativeiro para que aprendessem que o culto, a adoração e o louvor devem ser tributados única e exclusivamente ao nosso Deus. Mas Israel chegou a oferecer seus filhos primogênitos para serem queimados vivos em sacrifício a Moloque, Deus pagão amonita, bem como a se prostituir a Asherá, Deus da fertilidade, em meio aos cultos realizados no templo de Jerusalém. Por causa da sua velada idolatria, Deus permitiu o cativeiro para que aprendessem a cultuar apenas ao Deus a quem servimos. Também visando contextualizar, convém destacar que as tribos do sul, compostas por Judá e Benjamim, passaram 70 anos no cativeiro e depois de lá retornaram, mas as tribos do norte jamais retornaram para Israel. Foram anos de tristezas, de amargura para aqueles que sobreviveram no cativeiro. Muitos perderam seus entes queridos, foram feitos escravos, sem direito à voz, à vez, em uma terra estranha. Aliás, não tinham direito a nem ter direito a nada. Quantas mães perderam seus filhos que ainda na infância eram levados pelo governo opressor para a escola militar, e essas mães judias nunca mais veriam os seus filhos. Foi a este episódio que Isaías se referiu no versículo 15 do capítulo 49, quando fala: pode uma mãe se esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele? Bom, ela passaria toda a sua vida sem vê-lo, mas jamais, eu creio, esqueceria do seu filho. Em resumo, e nosso Deus muito mais. Em resumo, o cativeiro para o povo de Israel simbolizou dor, muita dor, amargura, que poderia ter se evoluído para depressão e outras patologias psicossomáticas, tristeza generalizada, mágoas, rancor, por aí vai, etc. Uma pessoa nessa situação, ela perde completamente as forças. Não tem ânimo para mais nada. Para levantar da cama, não há. A cuidar dos afazeres, da higiene, também não há. E outras coisas mais da vida cotidiana. Trabalhar, por aí vai, também não. Muitos, em meio a uma situação de dor, de penúria, de deserto, travadas lutas e provações, passam a vegetar e não mais a viver. Vivem um estado deplorável, vegetativo, após uma situação que lhe causou uma dor muito grande. E o deserto, às vezes, causa dor muito grande. Se não há disposição para as coisas básicas da vida, imagine então para as coisas espirituais, para orar, louvar a Deus, ou ir para a casa do Senhor. O inferno ainda aproveita dessa situação para tentar colocar mais desânimo ainda, angústias, depressão, rancor, ira, cólera, contenda, mágoa, e por aí vai. Infelizmente, em muitos casos, isso pode resumir ou evoluir para um trauma, que causa um dano, muitas vezes irreversível, segundo a psicologia. Um trauma, para a psicologia, se refere a sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou muita dor e sofrimento. Para a psicologia, é a partir da vivência
de uma experiência dolorosa que se forma no indivíduo, o que se pode chamar de memória traumática. E essa lembrança se caracteriza pela soma de emoções, imagens, sons e de todos os sentimentos vivenciados e ligados à ocorrência do trauma, da luta, deserto e provação sofridos. O acesso a essa memória traumática se dá por meio de situações que façam o indivíduo reviver qualquer um dos sentimentos a ela relacionados. Não se esquece, da noite para o dia, uma mágoa, uma depressão, uma dor, um deserto, uma luta vivida. E muitas vezes as lutas que atravessamos querem trazer danos psicológicos irreparáveis, irreversíveis para nós. Para a psicologia, as lembranças ruins podem tornar-se trauma que pode desencadear em síndromes do pânico, do terror noturno, bem como psicossomatizar doenças que se desencadeiam no organismo. E esse processo de esquecimento é muito difícil. Um trauma dificilmente se esquece. As lutas e desertos vividos, enfrentados, por vezes, querem deixar marcas em nós terríveis. Marcas difíceis de serem esquecidas. Desculpem, e superadas, marcas indeléveis. Mas, nos versículos tema, Deus falou ao seu povo Israel lá no passado, e hoje fala para mim e para você. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A exaltação que Deus está nos trazendo nos fará esquecer toda a dor. Não ficará resquício ou lembranças das lágrimas derramadas. Desculpem, jamais. Sabe por quê? Deus, nossos olhos, enxugará toda lágrima. O deserto que hoje atravessamos, que passamos hoje, pode nos causar dor, mas o amadurecimento em nós produzido, combinado às potentes mãos de Deus sobre nós estendidas, não permitirão que sequelas tentem furtar o êxito, a exaltação e a vitória que Deus nos entregará. O inferno deixa sequelas, marcas indeléveis, insuperáveis em seus admiradores. Mas o meu Deus, não. Nenhuma marca, restará em ti. Nenhuma marca ficará em ti. Nenhuma marca restará em você. Depois que esse deserto passar, a marca que sobressairá em ti é a marca apenas do sangue de Jesus. É a marca da pertença. Não pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao nosso Deus. E Ele enxugará de teus olhos toda lágrima. Pela manhã fará raiar um novo dia de bênção e exaltação para ti. Ainda que o choro tenha durado toda uma noite, Deus está trazendo consolo e exaltação para ti. Ao raiar de novo dia de exaltação e bênção para nós. Quem vive de recordações, lembranças do passado, é museu. E a promessa de Deus para mim, para você nesse dia de hoje, é porque já estão esquecidas. Já estão esquecidas. Aqui está no presente. As angústias passadas. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É para frente que se anda. E então olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. É olhando para frente e contemplamos o fim do deserto que atravessamos hoje. Já. Esta lágrima de dor será por Deus trocada por risos de exaltação. Deus lhe promete que nenhuma recordação ínfima, pequena, restará tudo quanto você passou e enfrentou. E finalizo aqui com 3 versículos que estão no Salmo de número 126 para a nossa meditação. Versículo 1 que fala o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. É o que Deus fará contigo e conosco. Comigo, conosco. Então nossa boca se encheu de riso. Toma posse para a glória de Jesus. Versículo 2. E a nossa língua de cântico receba para a glória de Jesus. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez Deus a estes. Receba agora para a glória de Jesus. Grandes coisas fez Deus por nós. E por isso estamos alegres. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.